Dando sequência ao nosso estudo, turma, e hoje, especialmente para o pessoal de São João da Boa Vista, segundo ano, gostaria de fazer 3 aulas com vocês hoje. Nós vamos estudar as transmissões de calor. E como vocês vão perceber, elas podem acontecer de 3 maneiras. A primeira maneira que eu quero analisar com vocês é a chamada condução térmica. A condução térmica recebe esse nome porque nesse processo o calor é conduzido de partícula a partícula que forma o corpo. Então, olha o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Se você numa situação como essa aqui, né, você está numa fogueira, né, num dia, vamos dizer assim, né, relativamente frio, se você pega um bastão e coloca uma das extremidades desse bastão na chama de uma fogueira e fica segurando por um tempo, você percebe que mesmo estando aí a uma certa distância, né, você percebe que mesmo com esse tamanho do bastão, ao longo do tempo, você vai receber o calor que vem dessa fonte térmica. Porque a gente imagina que, olha só, né, o calor vai ser diretamente transmitido para essa partícula aqui, que agita mais, mas essa partícula aqui está em contato com essa do lado, que também recebe essa quantidade de calor. E assim por diante. Nós temos aqui como se fosse um efeito dominó, e o calor vai fluindo, ele vai sendo conduzido de partícula para partícula até que ele chega na sua mão. A gente costuma dizer aqui que houve um fluxo de calor aqui, ó. E como a gente já discutiu nas primeiras aulas, sempre o sentido espontâneo, né, o sentido do fluxo de calor, é do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Ou é da maior para menor temperatura, certo? Bom, nessa ideia, galera, de pensar que o calor é conduzido, nós temos aí então, como eu disse, né, um fluxo. E lembra que eu já discuti com vocês a ideia do fluxo. O fluxo térmico, né, muito parecido com a questão da potência térmica, nada mais é do que a quantidade de calor que está passando num certo tempo. Agora, essa aula, ela tem como objetivo discutir quais os fatores que interferem nesse fluxo de calor, quando a gente pensa na condução térmica. E é por isso que você precisa entender a chamada lei de Fourier. A lei de Fourier é, vamos dizer assim, um modelo matemático que tenta explicar como que é essa transmissão. Então veja, vamos imaginar aqui um corpo, olha só, eu coloquei ele no formato de paralelepípedo para facilitar, onde essas duas faces opostas possuem temperaturas TA e TB, sendo que TA é maior que TB. Havendo esse contato aqui, havendo toda essa quantidade de matéria aqui, vai se estabelecer um fluxo de calor. Volto a dizer, galera, esse fluxo de calor, ele sempre tem sentido da maior para a menor temperatura. E a gente percebe que basicamente 4 fatores podem interferir nesse fluxo de calor. Quais são esses fatores? Primeiro, uma coisa é você segurar um bastão como esse de madeira. Às vezes, essa ponta aqui até pega fogo, você percebe que a madeira vai aquecer, você sente o calor na sua mão, mas você consegue ficar segurando esse galho, esse pedaço de madeira nessa situação, com uma extremidade na chama da fogueira. Agora, se você pegar um bastão de alumínio, ou um bastão de aço, um bastão metálico, por exemplo, ou mesmo de vidro, outro material, pode ser que você não consiga ficar segurando tanto tempo assim. Por quê? Existe aqui uma dependência com o tipo de material que está conduzindo esse calor. E essa grandeza que eu coloquei aqui, esse K, vai falar para a gente como é esse comportamento do material quando eu penso no fluxo de calor. Esse é o chamado coeficiente de condutibilidade. É K, galera. Até vou escrever aqui, ó. K é o chamado coeficiente de condutibilidade. Tá aí, ó. Condutibilidade. Bom, mas vamos lá. Vamos dar sequência.
Além desse coeficiente de condutibilidade, existe uma dependência direta com essa área, né? Essa área que eu achurei aqui, ó, as áreas opostas, existe uma área aqui, né? Então, tá aqui, ó, diretamente proporcional à área, que nem uma janela na sua casa. Quanto maior a área da janela, vamos pensar assim, mais calor a gente consegue trocar com o meio externo, certo? Lógico que a diferença de temperaturas também influencia, porque se você tiver uma diferença de temperaturas, já que eu dei o exemplo da sua casa, quanto maior for a temperatura externa, maior é a tendência de entrar mais calor na sua casa, pensando que a temperatura interna aí, né, vai variar pouco. Então, ó, dependência direta com área, dependência direta com diferença de temperatura, e existe aqui uma dependência inversa com essa distância que o calor tem que percorrer. Essa distância aqui, turma. Tá? Então, essa é a lei de Fourier. Fluxo de calor é proporcional à área, à diferença de temperatura e inversamente proporcional à distância que o calor tem que percorrer entre uma região mais quente e outra região mais fria. As regiões aí, né, onde eu tenho temperaturas que eu chamei de TA e TB. É por isso, galera, por isso, né? Olha só, algumas questões interessantes aqui. Na verdade, não existem materiais que são perfeitamente isolantes, né? Existem o que eu chamo de bons e maus condutores térmicos. Quando você pensa em bons condutores, olha lá, bons condutores, são os materiais que apresentam um elevado coeficiente de condutibilidade. E os materiais maus condutores térmicos, maus condutores, são aqueles que apresentam um baixo coeficiente de condutibilidade. E falando no coeficiente de condutibilidade, olha só, né? A unidade que você tem para ele no sistema internacional é joule por segundo metro Kelvin. Lembrando que joule por segundo é a mesma coisa que watts. Então eu posso escrever aqui watts por metro Kelvin. Essa é a unidade no sistema internacional, ó, SI. Mas é muito comum a gente trabalhar, por exemplo, com caloria por segundo, centímetro, grau Celsius. Então essa é uma aula que quando você for fazer as questões, você tem que ficar atento, tem que ficar bastante atento. Agora, cuidado, lembra aquela pergunta que eu fiz no começo do nosso curso? Falei, galera, ó, coloca uma das suas mãos na parte metálica da carteira, a outra mão na parte de madeira. Quem que parece ter uma temperatura maior? Ele lembra, pô, a madeira parece estar numa temperatura maior. Na verdade, madeira e metal estão em equilíbrio térmico. O que acontece é, a parte metálica possui um maior coeficiente de condutibilidade, ou seja, a parte metálica conduz melhor o calor. Então ela tira mais rápido o calor da sua mão do que a parte de madeira. Mas essa sensação não está associada, nesse caso, à diferença de temperatura, porque madeira e metal estão em equilíbrio térmico há um tempo, estão com mesmas temperaturas. As sensações que a gente tem dependem de uma série de fatores. Talvez o coeficiente de condutibilidade seja um fator interessante. Tá claro isso? Bom, para terminar, uma questãozinha rápida. Ó, vou imaginar um tijolo que tem dimensões aí, ó, aqui 10 centímetros, aqui 20 e uma altura de 5 centímetros. Aí eu digo a vocês que essa face aqui, veja bem, ó, essa face aqui de fora, tá, 40 graus Celsius, essa face aqui de dentro, tá, a 20 graus Celsius, vai haver aqui então um fluxo de calor de fora para dentro, tá aqui, o fluxo de calor. Bom, aí a gente tem que saber 4 coisas. Primeiro, a gente tem que saber a diferença de temperaturas, isso a gente tem. 40 fora, 20 dentro, então a diferença de temperaturas vai ser 40 menos 20, 20 graus Celsius. Outra coisa que eu preciso saber, a distância que o calor vai percorrer. Nesse caso, a distância entre essas placas aqui, entre essas superfícies,
é 10 centímetros. Então, já vou anotar aqui, 10 centímetros. E agora falta a área, né? E a área, perceba qual área que eu vou pegar, Greg? É a área justamente, ó, dessas placas aqui, a área dessas superfícies, né? Essas superfícies são as laterais aqui desse tijolo, elas têm dimensões que são 20, aqui ó, tem 20 e aqui tem 5. Então a área, olha aí, ó, vai ser 20 vezes 5, tá em centímetros, né? Isso dá 100 centímetros quadrados. E agora é só usar a lei de Fourier. A lei de Fourier diz que o fluxo de calor ele é K vezes A vezes ΔT dividido pela distância. Então, vamos lá. Ó, tá tudo coerente em termos de unidade. O K 0,0015, a área é 100, a diferença de temperatura é 20 e a distância é 10 centímetros. Tá aí, eu vou simplificar aqui. Ó, 100 vezes 0,015 dá 0,15 vezes 2 vai dar 0,30. Olha as unidades, caloria por segundo. Esse é o fluxo de calor. No Enem, na última edição do Enem, 2 questões sobre transmissão de calor. Uma questão especificamente, ó, para aplicar a lei de Fourier, uma questão relativamente trabalhosa, depois vocês vão ver. E uma questãozinha conceitual, né? Lembra daquela ideia de você, dentro de uma mesma habilidade, ter uma questão simples e uma questão mais elaborada? Uma questão mais simples que lembrava, né? Um jingle, na verdade uma propaganda antiga, que não é da época de vocês, né? Dessas lojas de departamentos, não vou fazer propaganda aqui, mas era mais ou menos assim, né? No começo da musiquinha dessa loja, né? Tinha uma coisa mais ou menos assim, quem bate é o frio, né? Frio, né? O frio não entra, né? Daí eu não deixo você entrar, tinha uma musiquinha que também eu não vou saber cantar legal aqui, mas no final ele falava que os cobertores dessa loja que vão aquecer o seu lar, né? E aí, gente, ó, cobertor não aquece. Cobertor, ele é um mau condutor. Cobertor, como madeira e diversos outros materiais, eles possuem baixos coeficientes de condutibilidade. Portanto, eles dificultam o fluxo de calor, no caso do seu corpo, para o meio externo. No inverno, isso que acontece. Você está perdendo o calor para o meio externo a uma taxa muito elevada. E aí as roupas, né, de lã, cobertores, maus condutores dificultam esse processo. Beleza? Próxima aula, convecção. Foco, galera!